Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, lição 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentado. Foi registrado por Paulo. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos mais infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Por isso, sejamos mais humanos, antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, na condição dele, teríamos resistido à tentação, à sugestão do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Talvez, toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zuzir e condenar para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Essa passagem, ela está toda, na verdade, inserida, né, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que fala do perdão, da reconciliação, da misericórdia, da indulgência. E aí cabe-nos imaginar o que Jesus quis nos ensinar com essa lição, na verdade. Como é que vedes um argueiro, um cisquinho, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave, um tronco, uma viga, uma madeira no vosso olho? O que Jesus quis nos ensinar com isso? Ele quis nos mostrar que nós temos que nos preocupar com as nossas dificuldades. E as dificuldades dos nossos irmãos, elas vêm exatamente para nós não sonegarmos o que já temos aprendido, para exercitarmos o amor ao próximo, o perdão das ofensas, entendendo que a dor que bate lá, bate cá, e que o momento que o outro está vivenciando uma experiência difícil, nos cabe olhar com misericórdia, com amor, com indulgência, com perdão, com paciência. Que atitude devemos adotar antes de nos tornarmos juízes das ações do nosso próximo? O que vocês pensariam a respeito disso?
Qual atitude que devemos adotar antes de nos colocarmos como juízes da atitude do nosso próximo? Olhar para nós mesmos, fazer a empatia. Se nós fôssemos ele naquele instante, como é que nós gostaríamos que agissem conosco? Apontando os nossos defeitos, nos condenando, nos julgando, sem sequer saber o motivo que nos levou àquela situação. Nada justifica o erro. Mas nós estamos vivenciando um momento, né, onde estamos aqui exatamente para refazer valores, refazer conceitos, revermos as nossas dificuldades, enfrentarmos os nossos leões. E não é fácil, nós sabemos disso. Muitas vezes nós surtamos. E às vezes nem lembramos o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, ainda não julgamos certo. E aí ficamos apontando para o outro, é muito interessante. Qual o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo devemos combatê-lo? O principal empecilho para o progresso do espírito é a ausência de amor. É entender que esse homem velho que existe dentro de cada um de nós está tendo uma oportunidade de ser melhor nessa existência. Tem várias testemunhas, né, dando ok, né, incentivando, estimulando para que vença as dificuldades, para que cumpra a programação de vida que traçaram antes de vir para cá. E como combater? Tem 3 palavrinhas muito importantes que a gente pode colocar aqui dentro e aqui dentro, para a gente, no momento dessas situações, principalmente do nosso próximo, nós lembrarmos, é o BIP, né? Que é benevolência, indulgência e perdão para com as dificuldades alheias. Porque é isso que nós queremos que o outro tenha para conosco, que nos perdoe, que nos entenda, que tenha indulgência, que esqueça o mal que nós fizemos. Mas, na verdade, muitas vezes nós colocamos até fogo na fogueira. Nós estimulamos o outro ao erro, à vingança, né? Falamos, vai mesmo, revida isso. Lembrando que tudo que nós falamos, que nós pensamos, que nós fazemos, que nós aconselhamos o outro, vai retornar para nós. Então, nós precisamos, na hora que o nosso companheiro, que o nosso irmão, seja ele conhecido ou não, nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos benevolência, que nós tenhamos palavras de bom ânimo, de conforto, de coragem. É para isso que nós estamos estudando as leis divinas. Não é para ficar só sair da boca para fora, não. Se sonegarmos essas informações, somos responsáveis também. Então, é importante não ficarmos torturando o outro com lição de moral, não. Às vezes o outro só quer falar, quer extravasar, quer falar, quer dizer daquilo que está dentro do peito, amargurando. Depois ele vai acalmando, vai acalmando. E aí é o momento da gente entrar e da gente, né, com toda a mansidão, como diz a lição, tentar comovê-lo, tentar orientá-lo, não é convencer, a doutrina espírita não convence ninguém. A doutrina espírita dá o discernimento e conscientiza. Então, uma palavrinha pode germinar e fazer uma grande transformação na vida das pessoas. Porque é assim que vem acontecendo com a gente. Então, precisamos mexer, né, com as nossas feridas mais íntimas, mas procurando sanar essas dificuldades. E qual o remédio da alma? É a oração, né? É leitura edificante, é ouvir palestras, é conversar com pessoas de bom senso, que não vão passar a mão na nossa cabeça, ao contrário, que vão nos apontar o erro, principalmente se eles são os nossos amigos. Porque amigo que é amigo de verdade não fica, né, deixando de dizer o que a gente precisa ouvir, não. Então, cada vez que nós vibramos negativamente, nós nos tornamos responsáveis por todo o mal que o outro fizer. A gente pode pensar, isso é balela, não é não. Se nós incentivarmos o outro, tomara que vai lá e se vinga, dá um tiro nele, a pessoa vai dar um tiro nele,
Não é só ele que vai responder, não, nós vamos responder. O ladrão que entra num banco, entra num lar e rouba, e aquele que fica no carro esperando para levar o que foi roubado, vai responder tanto quanto. Então, vamos parar para pensar. Então, se somos coniventes com o erro, em nome de uma amizade, nós estamos muito enganados. Isso não é ser amigo. Então, não basta não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos falar do bem, pensar no bem, sentir o bem e colocar isso no nosso dia a dia. É um olhar, é um abraço, é um sorriso. Tem tantas coisas que nós podemos fazer. Jesus, quando ele esteve entre nós, dentre tudo que ele ensinou, ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nós achamos que o doente não merece amor. Que o doente, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que é corrupto, que desvia dinheiro, que tira a felicidade, a alegria, que mata o nosso filho, que eles não merecem a nossa compreensão. É difícil falar isso. Porque quando eu falo em filho, eu fico pensando, meu Deus. Mas é assim que as coisas acontecem, é assim que nós temos que lidar com a dor, compreendendo que nada acontece na nossa vida por acaso. Então, precisamos olhar o erro do próximo com o olhar de Jesus, não com esse olhar de mortais e imperfeitos, não. Vamos olhar ao BIP aí, ó. Vamos olhar com benevolência, com indulgência e com perdão. É fácil? Não, meus irmãos. É muito difícil, é muito. Mas é o exercício, a gente só aprende a andar de bicicleta porque a gente sobe nela, cai, sobe, cai, machuca, bota band-aid e assim a gente acaba adquirindo equilíbrio, vamos que vamos, né? Então, precisamos aprender a olhar com os olhos de Jesus. Então, no momento da dificuldade do nosso próximo, nós precisamos nos agarrar a todos esses conhecimentos. E não basta assistir palestra. Não basta fazer uma leitura, nós temos que refletir. Nós temos que estudar, 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 estudar. Para que a gente possa fixar, assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia, principalmente quando nós derrapamos, quando nós fracassamos e quando o nosso irmão também fracassa. Então nós precisamos ter benevolência, indulgência e perdão para com as ofensas, para com os nossos erros e o erro do nosso próximo. Então sejamos mais humanos, mais sensíveis, porque a dor que bate lá, bate cá. É hoje por mim, amanhã por ti e vice-versa. Então estamos no mesmo barco, companheiros. A tempestade vem, né? Os tsunamis vêm, como está agora hoje, né? Nós vivendo essa situação toda. E nós temos que ter um sentimento sempre de gratidão, porque poderia ser pior. Nós poderíamos estar sofrendo uma guerra, atentados, coisas muito mais difíceis. Aí, como estão dizendo, eu vou repetir. O inimigo que nós estamos enfrentando é um inimigo invisível. É perigoso. É perigoso. Então, nós temos que colocar no nosso pensamento que vai dar tudo certo. Que tudo passa, como o Chico sempre falou, colocou, ele orientava, vamos colocar na parede, na nossa cabeceira. Isto também passa. E passa. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver quantas coisas já passaram. Né? Então, não vamos ficar tirando pedra. Que Jesus teve também esse momento onde ele também nos ensinou tanto. E quem foi que atirou a pedra na mulher adúltera? Ninguém. Saiu os mais velhos, depois os jovens, depois os mais jovens, porque na verdade todos estão comprometidos, todos nós estamos comprometidos com a lei. Então, como agir? Se nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos saber. Nós vamos saber que a nossa felicidade será sempre do tamanho da felicidade que nós desejarmos o outro. Queremos ser felizes? Façamos a felicidade ao nosso próximo. Pensemos no nosso próximo, nos coloquemos no lugar dele e façamos a ele o que queremos que, numa situação semelhante, ou melhor ou pior, façam conosco, sem atirar pedras, sem julgar. Seremos agasalhados e confortados com palavras de bom ânimo, porque a espiritualidade maior e amiga está aí, nos ajudando. E mais uma vez eu vou lembrar dela aqui, ó.
que é o nosso suporte, ela sempre está, né, investindo na gente, acreditando em tudo que ela passou da doutrina espírita e tudo que toda a equipe do atual Papa Rosa Lima, né, aprendeu com ela e com a Atualpa e com todos que vêm passando nas nossas vidas, Givaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Então, toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica. E procedermos como? Tendo misericórdia, tendo benevolência, indulgência e perdão. Então, de outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos de sempre, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Lembrando que zurzir, palavra diferente, difícil, significa advertir, chicotear. Então, todas as vezes que nós formos ferinos para com o nosso próximo, nós vamos ser ferinos, vamos sentir essa agressão, essa violência para conosco mesmo, quando formos visitados pelas tentações. E qual de nós não passa por isso? E nós vamos, para finalizar, fazer uma leitura bem rapidinha, por causa do tempo, que fala do perdão. Está nesse livro aqui, Transparência, de Xie-Yamin, que é um diálogo que ele trava com um discípulo, que diz assim: falaste do perdão e senti leve emoção tocando-me o ser. Agora ajoelho-me contrito, revoltei-me diante da injúria e não sei o que susteve a mão que ameaçou revide. Xianlin, o homem que fere, traz o coração em desarmonia. Por refletir desequilíbrio, merece proteção. Não fujas da reflexão que te leva a entender o teu próprio íntimo imperfeito. Não afirmes reconhecer a força que te protegeu, a mão agressora, com brandura para ensinar como agir. Faze como ele e jamais abrigarás a ira. Aquele que agride estabelece grades para si mesmo. Cuida dos teus dias, Xianlin, pois ainda te defrontarás com as severas tentações que brotam da imperfeição de todos nós. Xianlin chorou de remorso e dúvida. Há momentos em que não sei como proteger das asperezas que nascem do meu coração. E Xianlin falou para ele: transforma o arrependimento em ação e lembra-te de que a comunhão com o poder eterno nasce de um esforço, de um labor junto ao bem. Nada na terra cresce mais verdadeiro para a imperfeição que ainda refletimos do que esse encontro de amor com Jesus e conosco mesmo. Que ele nos ampare hoje e agora e sempre.